mas também mantém uma relação íntima com a criação, tomando tempo para contemplar a totalidade da criação, celebrando e apreciando o que foi criado. No quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, se repetem os 10 mandamentos. Dessa vez, o significado do sábado é enriquecido porque está ligado ao livramento do povo de Israel da escravidão do Egito. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Nós participamos da redenção de Deus, tal como Israel participou da redenção de Deus. Porque Deus nos livrou de algo. Ele livrou os antigos israelitas do Egito, do opressor Faraó. Assim também Deus nos livra individualmente da opressão de Satanás e do pecado que nos destrói. As pessoas precisam mesmo encontrar um santuário no tempo, o qual é o sábado. Estamos sobrecarregados e impelidos pelo mundo material e pelas nossas próprias criações materialistas. O sábado torna-se a liberação dessas coisas, da escravização aos produtos, à tecnologia, às finanças, a todas as coisas que nos fazem trabalhar freneticamente para produzir mais e mais. Já que o sábado do 7º dia tem um significado tão rico, e já que é parte dos 10 mandamentos, por que tantas pessoas não observam hoje? É uma pergunta importante, principalmente pelo fato de que muitos reconhecem que esse e o resto dos 10 se referem não só ao povo de Israel, como também a toda a família humana. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia entre os 7 para ser um sábado, descanso santificado por Ele. O descanso do sábado era obrigatório no Éden e está em vigor desde então. Este mandamento começa com a palavra lembra-te, mostrando claramente que o sábado já existia quando Deus escreveu esta lei nas tábuas de pedra no Sinai. Como podem dizer os homens que este mandamento foi abolido quando eles mesmos reconhecem que os outros 9 estão ainda em vigor? O sábado foi feito para o homem, não para os hebreus, mas para todos os homens. O mandamento do sábado nos revela o quadro de um Deus que deseja estar no coração e na vida dos seus filhos humanos. O grande rei Davi, dos israelitas, assim o entendeu e deu instruções ao seu povo para espalhar o conhecimento desse Deus, Criador, ao resto do mundo. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Dai ao Senhor a glória do seu nome, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. A Bíblia deixa bem claro que o desejo do Criador foi sempre atrair a família humana à verdadeira religião, à verdadeira adoração, a fim de que todos pudessem participar das boas coisas que projetou fazer por Israel. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não é difícil entender que esse dia santo tem poder para restaurar e solidificar o relacionamento entre o Deus Criador e os seus filhos humanos. Mediante a devoção do sábado, do culto e louvor em apreciação pelo seu poder de criar, esses filhos ficariam ligados ao seu Criador pelo amor e gratidão. Se eles continuassem observando sinceramente o sábado do Senhor, jamais o esqueceriam. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifico.
Para os que guardaram o sábado de Deus, esse dia se tornou muito significativo. Esse dia de repouso e adoração concedia a oportunidade de se conhecer mais ao seu Criador, o qual havia prometido fazer deles seu povo santo. Mas a história fala de muitos israelitas que não aproveitaram essa oportunidade. Há evidência disso nos profetas. Isaías diz que o sábado foi descuidado e pouco observado. Neemias também fala disto, portanto o povo tinha problemas com isto. A razão seria simplesmente que o povo havia perdido de vista o senhorio de Deus. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando os meus juízos e profanando os meus sábados. Assim, o sábado, que simbolizava a relação especial de Israel com Deus e que era o coração de um sistema de culto em torno do Criador, foi comumente profanado. Consequentemente, Jeremias anunciou o resultado da apostasia de Israel. Imagine só o profeta Jeremias, subindo e descendo pelas ruas da antiga Jerusalém. Não eram boas novas as que trazia ele. Disse ao povo que a cidade e o templo deles seriam destruídos e eles seriam levados à Babilônia, para servirem ao rei da Babilônia por 70 anos. Ninguém deu ouvidos. Desde cerca de 605 a.C., o exército de Nabucodonosor, rei do novo Império Babilônico, invadiu vez após vez a pátria dos israelitas. Finalmente, esse exército destruiu a cidade de Jerusalém e levou a maioria dos habitantes ao exílio. Foram levados à Babilônia, alguns, enquanto outros foram dispersos pelo império. Então, longe da sua pátria, longe de tudo que era amado, muitos judeus perceberam que tinham cometido um grande erro e compreenderam que deviam voltar ao Deus dos seus pais e ao culto dos seus antepassados. Alguns desses judeus, homens muito inteligentes, ocuparam elevadas posições públicas nas terras estrangeiras. Por exemplo, Daniel tornou-se primeiro-ministro do reino da Babilônia. E quando o Império Medo-Persa veio a dominar, ele chegou a ocupar a principal presidência da terra. Foi Daniel quem fez que Dario, o Medo-Persa, reconhecesse ao Deus dos céus. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Há evidências de que a religião dos judeus exilados chegou a ser tão bem conhecida que influenciou até mesmo os movimentos filosóficos e religiosos do século seguinte. Buda, Zoroastro, Confúcio e Pitágoras, todos eles aparentam ter adotado elementos da religião judaica. Por exemplo, embora o budismo não tenha dias sagrados hoje, há evidência de que o sábado, ou o Posata, era parte dessa religião no princípio. O Benedito estabeleceu uma regra para observar o santo dia do sábado, e ele sugeriu que na reunião do 7º dia todo monge cuja consciência lhe perturbava deveria confessá-la perante a Assembleia dos Irmãos. Arthur Lloyd, no seu livro O Credo da Metade do Japão, diz que a Ordem dos Monges guardou sagradamente seus dias de sábado por muitos séculos. Até o próprio Confúcio pode ter se referido ao sábado do 7º dia na seguinte passagem em uma de suas obras. Neste dia culminante, os antigos reis fechavam os portões, os comerciantes não viajavam e os príncipes não inspecionavam seus domínios. Com o tempo, a noção de uma observância semanal do sábado penetrou